Na primeira tentativa de suicídio, ele tomou uma quantidade exagerada de remédio. Aos 20 anos, o morador de Pouso Alegre, Alessandro Tiburcio, tentou tirar a própria vida porque uma dor e um vazio gigantes preenchiam seus dias. Começou com uma tristeza, onde eu estava dando aula, né? A minha formação original é como educador físico, então eu sempre dei aula nas academias, sempre tive aluno de personal, então não é um ambiente onde você tem encontro com a tristeza, por exemplo, né? É um ambiente super descontraído. E mesmo estando nesse ambiente descontraído, eu estava com vontade de chorar. E eu já ficava pensando, né, se aquilo, o que era aquilo? Por que eu estava com aquela vontade mesmo, conversando sobre futebol, né? Os meus alunos conversando comigo sobre tema futebol, um exemplo. Então isso começou a me incomodar. A primeira tentativa de tirar a própria vida não deu certo. O personal trainer continuou a sentir um vazio existencial e não procurou ajuda psiquiátrica. Segundo ele, ao seu redor, as pessoas imaginavam que ele estava bem. Passados cerca de 15 anos, aos 35 anos de idade, novamente Alessandro tentou arrancar de si aquele sentimento vazio e, pela segunda vez, tentou o suicídio. A primeira vez que eu tentei o suicídio, eu tentei com remédios. Então fui para o hospital, tudo, mas em nenhum momento eu pensei, o que eu fiz? Nossa, não vou fazer isso nunca mais, não. Não, de jeito nenhum. Eu saí do hospital com o seguinte pensamento, eu não consegui. Quando vai ser a próxima vez? Eu saí, ficou aquilo mesmo, tal, vou para casa, já tá bem, e ficou. Não, já melhorei, gente, tô bem. Então as pessoas acreditaram que eu estava bem. Mas aquela tristeza não acabou, claro que não acabou, óbvio. Se eu não fui fazer um tratamento, é claro que não acabou. Mas eu ainda fiquei com ela aí por 15 anos, aí mais de 15 anos, ainda sentindo a mesma coisa. E só aumentando, e eu sentindo cada vez mais inferior ao mundo inteiro, a todo mundo que me rodeava. Até que chegou um momento que eu falei, cara, chega, agora eu vou tentar de novo para acabar com isso logo. Não aguento mais. E aí foi dessa vez eu me programei para me jogar embaixo de uma carreta. E aí foram me pegar na estrada, porque alguém me viu lá na estrada e ligou avisando que eu estava na estrada. E eu não sei quem é essa pessoa até hoje, enfim. E aí foram me resgatar. Quando eu voltei, aí me levaram direto. Em nenhum momento eu quis ir para o psiquiatra. Mas nessa segunda vez, me levaram para o psiquiatra. Foi desta vez que Alessandro Tiburcio aceitou ajuda. Uma palavra do profissional da psiquiatria foi determinante para o jovem se abrir ao auxílio da ciência. Alessandro, você precisa de ajuda. Ou você aceita essa ajuda agora, ou numa próxima vez que você for fazer isso, vai dar certo. E incrivelmente, quando ele falou isso, me deu medo. É muito antagônico, né? Porque eu não queria tanto tirar minha vida, mas quando ele me falou isso, me deu medo. Eu falei, cara, então tá, eu quero ajuda. E aí sim eu comecei o tratamento como psiquiatra, depois ir para terapia, mas foi um processo aí de mais de 15 anos aí, né? Além de ter aceitado a ajuda de profissionais da saúde mental, a curiosidade para se autoconhecer e descobrir por que teve a ideia de suicídio levou Alessandro a estudar. Ele ingressou numa faculdade e tornou-se psicanalista. Me perguntar, o que eu devo fazer com isso? O que é para eu fazer com isso? Tem que ter alguma coisa que é para eu fazer com isso. E aí eu comecei a ler sobre. Eu queria entender por que eu fui sorteado para ter depressão e não você, Valmir, e não a Maria, não o José, o João. Então eu comecei a ler sobre, até que eu fui incentivado por um amigo meu que chama Wanderson a ir para a psicanálise. Ele é psicanalista, falou assim, você precisa da psicanálise, você entender o que aconteceu com você. Na opinião de Alessandro Tiburcio, a educação e a cultura influenciam no medo de expressar e comunicar os sentimentos. Para ele, a sociedade tem resistência de aceitar as fraquezas e limites das pessoas, especialmente dos homens. E a gente vem, né, e eu me coloco a gente, porque eu acho que todo mundo da minha geração, eu tenho 45 anos de idade, eu acho que todo mundo da minha geração não teve, né, essa educação em casa, no sentido de que homem pode ter suas fraquezas, homem pode estar no momento fraco, homem pode chorar. Muito pelo contrário, eu lembro do meu pai falando, o que é isso? Firma aí, para que isso aí é coisa de boiola, isso é viadagem, vamos lá. Firma aí, engole esse choro e vambora.
e acho que por muitos anos a gente engole o choro. Alessandro compartilha um ensinamento com as pessoas que, como ele, têm vontade de colocar fim ao que ele chama de dor. Para quem tem esse pensamento de tirar, não é tirar a vida, mas de tirar a dor que está sentindo, primeiro, não façam. Por mais que tenha essa vontade, converse com as pessoas que estão ao seu redor. Não é para conversar com todo mundo, porque não é todo mundo que vai te entender. Mas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que vivem embaixo do mesmo teto que você, querem muito que você permaneça aqui. Então converse com as pessoas. Em 2023, até o início deste mês de setembro, foram notificados 580 casos de suicídio no Brasil. A maioria, 76%, era do sexo masculino. De acordo com profissionais da saúde mental, para ajudar a diminuir esses números, é importante a disseminação de conteúdos com orientações para a população. Segundo a psicóloga Laís Maduro, é preciso a sociedade superar alguns mitos sobre o suicídio. Um dos principais deles é a falsa crença de que não se pode falar sobre o assunto para não incentivar outras pessoas. Hoje a gente tem alguns mitos, né? E muitas pessoas acabam repetindo, né, por aí, por terem escutado e acabam acreditando, né? E repetem deliberadamente aí para as pessoas, o que acaba causando impactos, né? Então a gente, assim como profissional da saúde, a gente tem por obrigação estar desmistificando alguns conceitos, pressupostos e regras. E o mito número 1 é que falar sobre suicídio é interpretado como um incentivo. Na verdade, não, né? O fato da gente falar sobre um assunto não quer dizer que a gente está dando ideia para a pessoa sobre aquele assunto. E no caso do suicídio também é assim. Não devemos ter medo, né, de falar sobre suicídio e de tentar abafar quando alguém está conversando sobre esse assunto. Na verdade, a gente deve reconhecer, né, o estado emocional desse indivíduo que está compartilhando e entender que esse estado é real e tentar fazer o máximo para ajudar esse indivíduo. Outra ideia falsa é considerar que quem fala em suicidar não tem coragem de praticar algum mal contra si mesmo. As pessoas falam que as pessoas suicidas, elas não farão mal a si próprias, pois elas querem apenas chamar atenção. Daí a gente costuma ouvir muitas frases do tipo, se quisesse se matar já tinha se matado, quem muito fala pouco faz. Na verdade, quando as pessoas repetem frases assim, a gente tem que parar e prestar muita atenção, porque elas estão pedindo ajuda, né? Segundo a psicóloga Laís Maduro, no momento em que a pessoa começa a fazer tratamento psiquiátrico e a usar antidepressivos, é necessário a família acompanhar, porque a medicação também pode fortalecer a ideia do suicídio. É muito importante a família ficar atenta, porque quando começa o efeito terapêutico da medicação, às vezes esse indivíduo ele tem uma melhora, ele cria um fôlego e às vezes ele acaba criando uma coragem que antes ele não tinha, devido ao estado tão deprimido, e ele acaba criando uma coragem, tendo um fôlego para cometer um ato suicida. Então não é porque começou o remédio e melhorou que tem que tá tudo bem, que pode parar de prestar atenção. Esses são os cuidados com as pessoas que manifestam a chamada ideação suicida. Contudo, é importante também os familiares das pessoas que cometeram suicídio se cuidarem. Por isso, foi formado no sul de Minas um grupo de profissionais da saúde determinado a estender as mãos para quem perdeu um ente querido para o suicídio. O grupo presta apoio às famílias enlutadas pelo suicídio. Os trabalhos de atendimentos começaram no ano passado, conforme conta a psicóloga Laís Maduro, que também faz parte da rede de apoio multiprofissional a enlutados por suicídio. É um grupo multidisciplinar, né, que a gente conta com psicólogos, psiquiatras, contamos com enfermeiros. Então, muitas vezes a gente percebe que essas pessoas, elas não são acolhidas da forma que deveriam, elas acabam se isolando. E a gente criou esse grupo justamente para acolher essas pessoas, né? Para ajudar essas pessoas a ressignificar as suas perdas e conseguir seguir com a sua vida, né? Sem sentimentos de culpa, sem ficar tão fragilizada. Então, todo mês, na segunda terça-feira de todo mês, a gente se reúne
pela plataforma Google Meet, né, das 17 às 18 horas, na segunda terça-feira de cada mês. A intenção desse grupo, né, é fornecer um apoio, um acolhimento e uma escuta empática às pessoas enlutadas, né, que perderam algum ente querido pelo suicídio.